Bom dia, boa tarde, boa noite, querido irmão. Sou Isamar, da IBF também. E a nós coube a 13ª lição da nossa revista, encerrando assim o tema sobre adversidade. E o nosso texto básico encontra-se em Abacuque 3, 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por este dia que acrescenta as nossas vidas e pelos livramentos que nos dá. Te peço que me dê discernimento, sabedoria, para que possa cumprir a explanação da lição. Visite os corações de todos os irmãos e pela tua misericórdia, Senhor, supra as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, a 13ª, tem como título Quando a adversidade são os tempos difíceis. E a autora Ana Valéria, ela destaca o livro de Abacuque, um dos profetas menores com apenas 3 capítulos. Ela faz uma comparação da situação vivida pelo profeta com os nossos dias. E Abacuque significa abraço, exatamente o que nós estamos evitando nos nossos dias, né? Nesses tempos difíceis. Vem a vontade de nos abraçarmos, mas nós estamos evitando por conta da pandemia. E o profeta Abacuque vivia um tempo de adversidade também, assim como nós estamos vivendo, quando predominava a iniquidade em Judá. Pois 600 anos depois da terra prometida, né, da posse da terra prometida, os hebreus começam a esquecer a lei de Deus. E isso começa muito a incomodar Abacuque, porque a iniquidade estava predominando, o pecado ali, e ele estava se sentindo incomodado, por amor mesmo àquele povo, né? Pois mais chateado ele estava porque ele não sentiu o agir de Deus. Então ele passa a questionar a ele. Então a primeira pergunta que ele faz a Deus foi como Deus poderia deixar seu povo rebelde sem o devido castigo. Ele pergunta para Deus. Capítulo 1, verso 2 ao 4, que diz assim: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Nós estamos vivendo também dias assim, né? Não é só por conta da Covid, nós estamos vivendo dias bastante tumultuados, as pessoas estão com nervo à flor da pele, muita briga, muita contenda, muita coisa está acontecendo, né? E aí Deus responde mostrando que castigaria Judá com a invasão da Babilônia. E aí Abacuque mostra-se novamente inconformado. Como é que Deus ia castigar
os hebreus com um povo que ainda era mais ímpio que o povo de Judá. Mas Deus, que tem o controle de tudo, responde que um dia os babilônicos também prestariam conta. E a história que seguiu nós sabemos, né? Houve a escravidão na Babilônia, a invasão, a escravidão, né? Daniel foi para Babilônia. A irmã Aline, no domingo passado, ela contou-nos a história de Daniel. Então a gente vê que Deus, eu costumo dizer que Deus vê além das esquinas aquilo que a gente não vê. Deus já tinha tudo traçado direitinho, né? E a gente percebe que Abacuque tinha muita intimidade com Deus, porque ele questiona, ele leva a Deus as suas queixas, as suas dúvidas, porque ele confiava nele. E apesar de Judá ter se afastado de Deus, ele conclama a todos que permanecessem firmes na fé, dizendo para aquele povo: o justo viverá pela fé. Então, está lá no capítulo 2, verso 4. Então, ele achava que se o povo permanecesse firme, arrependidos, Deus os livraria e daria a vitória. Assim como Abacuque vivia esses dias de sofrimento e angústia, no presente nós também estamos vivendo, né? Dias assim, muito incertos, adversos aos nossos desejos, aos nossos sonhos. Mas assim como Abacuque, que aprendeu a viver pela fé e a confiar, nós também devemos fazer o mesmo. Confiar, confiar. Quantos de nós, né, em todo mundo, tivemos os planos mudados por conta da pandemia que está assolando o mundo. Planos foram mudados, caíram por terra, muitos nem têm mais condição de serem realizados, né? E além da pandemia, aquilo que a gente já falou, muita desunião, muita briga, muita contenda que está acontecendo. E a autora da lição, ela aconselha a não perdermos de vistas 3 verdades que nos ajudarão. A primeira está em Êxodo 14, 13, que diz assim a palavra: não temas, acalmai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Quando Deus prometeu aos israelitas que lutaria por eles, mas eles tinham que avançar pela fé, podiam ficar parados, né? Tinham que confiar na promessa do Senhor e avançar. A segunda está em Rute 3,18, quando Noemi fala: espera, minha filha. E a terceira no Salmo 46,10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então essas verdades são para nos lembrar que quando nós estivermos nos sentindo ansiosos, angustiados e aflitos, sabermos que nós precisamos parar, orar e esperar o agir de Deus. Porque, irmãos, a ansiedade está predominando, a depressão. Nós estamos vivendo dias assim muito difíceis mesmo. Se não é o Senhor nas nossas vidas, acho que a gente nunca orou tanto como nós estamos orando agora, né? Nada acontece por acaso. Nós estamos nos achegando mais ao Senhor, pedindo mais perdão, orando, pedindo a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, né? Então, voltando ao livro de Abacuque, ele cita também a parábola da videira,
capítulo 3 e 17, no capítulo 3 e 17. A videira simboliza nossa vida espiritual, que precisa estar sempre ligada a Deus. Porque nós, cada um de nós, somos as varas e o Pai é a videira. Então, se nós não permanecermos seguros na videira, nós vamos murchar, né? Nós vamos secar, nós vamos perder a vida, nós não vamos dar frutos. Era como Judá estava, e Abacuque sofria e chamava a nação para unirem-se na mesma fé. A fé que ele encontrou diante das dificuldades, o que é muito verdade, né? Quando sofremos nossos apertos, é quando nós mais oramos, que a gente acabou de falar agora, mais buscamos. E a palavra nos mostra que nem sempre entendemos a direção de Deus em nossas vidas, nem sempre. Mas temos que confiar apesar das circunstâncias. Nós devemos confiar sempre. No capítulo 3, nós lemos a oração que Abacuque fez a Deus, e no verso 16 que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, que foi o texto base da nossa lição, porque era o que ele previa quando da invasão da Babilônia a Judá, né? Então é esse quadro que ele esperava. Mas ele diz que continuaria firme no Senhor. E nós? Ainda que nós estejamos vivendo as adversidades destes dias, creamos que Deus continuará no controle de todas as coisas. É muito difícil este agir, muito difícil, porque nos diz que mesmo que nos falte saúde, alimento, moradia, emprego, né? Mesmo que não produzamos frutos, nós temos que nos alegrar no Senhor. É o Abacuque que passa essa lição para a gente. Continuar sentindo, nós devemos agir assim, continuar sentindo aquela paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode nos dar. Nós temos vivido muitos problemas, famílias enlutadas, muitos enfermos. A pandemia, creio em Deus, que já está diminuindo muito, está acabando, mas temos muitos enfermos, muitos desempregados, né? Famílias desajustadas, muitas famílias desajustadas, pessoas depressivas. Enfim, apesar de tudo isso, declaremos nossa fé, nossa confiança no Pai. Que se não é Ele em nossas vidas, nós já teríamos perecidos, né? Perecido. E quantos de nós já perdemos seus entes queridos e esse buraco vai ficar só mesmo Deus para preencher essa saudade, esse vazio, né? O Salmo 128, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, irmão, vamos confiar nas promessas do Senhor. Não temos outra alternativa. Confiar, confiar e sempre confiar. Oremos para nós encerrarmos a nossa lição. Pai querido, como temos pedido ao Senhor para
nos socorrer nesse tempo difícil que vivemos. Mas sabemos que temos que nos espelhar em Ti e saber que o Senhor precisa que sejamos todos muito obedientes à Tua palavra, que possamos olhar nosso interior e sentirmos que tudo o que nós fazemos que Te desagrada atrapalha nossa comunhão contigo, Pai, e deve ser tirado das nossas vidas. Que possamos, Senhor, sempre fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo para todos.